Ok, quero convidar então você a abrir comigo a palavra de Deus em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. 1 Pedro, capítulo 4, versículo 7. Meu objetivo hoje era ir até o versículo 11, mas nós só vamos conseguir ir até o versículo 9, tá? Então, nós vamos ler agora 1 Pedro 4, do 7 ao 9, tá bom? Diz assim a palavra do nosso Deus: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração. Sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamação. Até aqui, vamos orar mais uma vez. Ó Deus, obrigado pela Tua palavra que temos diante de nós aqui. Senhor Deus, um convite aqui muito importante para as nossas vidas. Que nós possamos hoje ouvir com atenção, possamos responder a esse convite, essa responsabilidade que o Senhor coloca sobre nós, a fim de que nossa vida traga louvor, honra e glória ao Teu nome. Oramos no nome de Jesus. Amém. Irmãos, depois, se possível, Abel, depois traz um copinho d'água para mim, por favor. Tá. Ok. Irmãos, certa vez, um homem chegou no médico, né, uma consulta, e o médico disse o seguinte para ele: olha, eu tenho aqui duas notícias para dar para você. Uma notícia boa e uma notícia ruim. E a notícia boa é a seguinte: você tem 24 horas de vida. Aquele homem olhou, ficou espantado, disse: mas como assim, doutor? Como é que isso pode ser uma notícia boa? Como é que pode ter uma notícia pior do que essa? Qual é a notícia ruim? Ele disse: a ruim é que era para eu ter lhe dito ontem, né? E eu acabei esquecendo. Obrigado, meu irmão. A pergunta para nós é: o que você faria se você só tivesse um dia de vida? O que você faria se o tempo fosse muito curto para você? Pouco tempo lhe restasse. Alguns movimentos da história, né, anunciaram um período, uma data para o fim do mundo. Muitos marcaram essa data já ao longo da história, claro que todos falharam, né, por isso estamos aqui. Mas houve um momento nos Estados Unidos que foi conhecido como o grande desapontamento. Por quê? Um homem chamado William Miller, ou às vezes você vai encontrar a tradução, né, Guilherme Miller, que era um pregador leigo, batista, para nossa vergonha, né? Ele fez uns cálculos, não foi uma visão que ele teve, não foi uma revelação, nada, foi uns cálculos que ele fez de algumas profecias de Daniel em especial, e ele marcou uma data. Ele disse: ó, pelos cálculos aqui, Jesus vai voltar em 1944. Ele deu uma data lá. E ali juntou-se muita gente, né, em torno dessa notícia, e eles ficaram naquela expectativa ali para a volta de Jesus. As pessoas agora tinham um entendimento: Jesus está voltando, já tem data, é logo, falta pouco tempo. O que nós vamos fazer? Muitas dessas pessoas saíram de seus empregos. Eu vou trabalhar para quê se Jesus já está voltando, né? Muitas dessas pessoas venderam bens, doaram bens. Ora, Jesus está voltando, eu vou me apegar a essas coisas para quê? O problema foi que a data chegou e Jesus não voltou. Por isso, o nome, né, desse momento é chamado de grande desapontamento. Muitas pessoas ficaram desapontadas com tudo aquilo, muitas abandonaram a fé. É claro, estavam colocando a fé no lugar errado, porque o próprio Senhor Jesus disse: quanto ao dia, né, e a hora, ninguém sabe. Ninguém sabe. Ele não nos deu permissão para marcarmos dias, para marcarmos horários. Mas é interessante que um grupo permaneceu agarrado a essa data. Tá? Os adventistas, por exemplo, do sétimo dia, né, eles entenderam que o George Miller não errou. Jesus, de fato, veio naquela data. Mas como é que ele veio se nós não vimos nada? Não, é porque ele veio até o céu. Tinha um tabernáculo no céu, ele veio para lá, começar a purificação, etc. Claro que nós não acreditamos nisso, tá?
Mas o ponto é, quando muitas pessoas acreditaram que o dia estava próximo, que faltava pouco tempo, muitas delas tomaram determinadas atitudes. Deixaram de trabalhar, doaram seus bens, venderam seus bens. Atitudes muitas vezes irresponsáveis, desesperadas. Lutero, uma vez perguntaram para ele, Lutero, se você soubesse que Jesus vem amanhã, o que você faria? Ele disse, bom, eu acho que eu plantaria uma árvore, eu acho que eu continuaria trabalhando como eu tenho trabalhado. Por quê? Porque o Senhor tem uma expectativa de que a gente continue servindo com fidelidade ali nas posições em que Ele nos chamou até o dia em que Ele vier. Mas como muitos têm reagido a isso, ao momento, né, à proximidade do fim. Recentemente eu li uma matéria que falava que a Torre de Vigia é a instituição dos Testemunhas de Jeová, que eles tinham mandado uma orientação para todos aqueles que são testemunhas de Jeová, de que agora, né, a pandemia estava marcando o fim dos tempos. Então eles não deveriam sair das suas casas, a não ser por alguma necessidade, né? Eles deveriam ficar em casa. É por isso que você não tem visto com tanta frequência mais eles batendo de porta em porta, eles na praça, né? Por quê? Porque eles agora estão mandando cartas, estão mandando e-mails, né? Mandando mensagens, ligando, porque eles não devem sair de casa, devem se isolar, porque o fim está chegando. A grande questão para nós é que o capítulo 4, verso 7, ele diz o seguinte: o fim de todas as coisas está próximo. O fim de todas as coisas está próximo. O que nós devemos fazer então com essa afirmação? Primeiramente, talvez você possa pensar o seguinte, né? Quem escreveu isso? Foi o apóstolo Pedro. Quando ele escreveu isso? Já tem mais de 2000 anos, ou cerca de 2000 anos, ok? E ele disse que o fim estava próximo, mas passou 2000 anos, né? O que significa próximo? O que significa que o fim está próximo? Para a gente entender isso, a gente precisa entender como é que a Bíblia descreve a cronologia da história, né? O tempo da história. Então a gente tem, por exemplo, a criação, marcando o início. A gente tem ali a queda do homem, ali bem próximo da criação também, certo? E a gente tem a vinda de Jesus, a sua encarnação, a sua morte, a sua ressurreição ali na cruz. Esse período entre a criação e a vinda de Jesus, a primeira vinda, é chamado de a Antiga Era, tá? A Antiga Era. Depois da vinda de Jesus, ele inicia o momento que é chamado nas Escrituras de os últimos dias. Então já tem mais de 2000 anos que nós estamos vivendo os últimos dias, tá? Que é o período entre a sua primeira vinda, a sua ressurreição, e a sua segunda vinda, quando ele virá e também aqueles que morreram com ele ressuscitarão com ele. Esse período é chamado de os últimos dias. E depois da sua segunda vinda, o que nós temos é o período da nova criação, período da nova era que o Senhor vai trazer para nós. Sei que às vezes não gosta de falar nova era, que a gente pensa logo naquele movimento da nova era, né? Mas entenda, é um novo momento, novo período, certo? Então o que acontece? Nós estamos vivendo nos últimos dias. Esses últimos dias são marcados ainda por coisas da antiga era, ainda temos morte, pecado e coisas assim, mas esses últimos dias já começaram a ser invadidos pelas coisas do porvir. Quando o Senhor veio, Ele nos deu o seu Espírito, Ele nos levou uma comunhão mais íntima, mais profunda com o Senhor, e nós já podemos experimentar coisas daquele momento, já devemos viver as nossas vidas aqui como se nós estivéssemos entrando já no reino consumado de Deus. Então esse período, esses últimos dias, é o que Pedro se refere aqui como o tempo está próximo, o fim de todas as coisas está próximo. Aqui, Pedro quer que a gente tenha já uma mentalidade de viver esses últimos dias numa expectativa pelo fim, uma expectativa pela volta do Senhor, entendendo, estas coisas aqui nós estamos vivendo agora, elas estão passando e elas vão passar, e elas vão dar lugar à nova realidade que o Senhor vai trazer para nós. Mas como assim a gente pode chamar isso de pouco tempo, né? A gente pode chamar isso de que o fim está próximo. Dá uma olhadinha comigo em 2 Pedro, capítulo 3, verso 8. Só vou passar um pouquinho aí a página da Bíblia. 2 Pedro 3, 8. Olha o que Pedro diz.
algumas pessoas estavam reclamando, olha, vocês estão dizendo que o Senhor vai vir logo e tal, mas parece que está demorando. E Pedro responde, não se esqueçam disto, amados, para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos é como um dia. É pouco tempo da perspectiva de Deus, que é eterno, que está sobre a eternidade, tá? Então, a ideia é, viva estes últimos dias, entendendo, na expectativa de que o Senhor está voltando, de que o tempo é próximo, de que a qualquer momento nós podemos estar diante dele. Viva sabendo que tudo está passando, tudo vai passar, tudo logo passará, tudo acabará aqui. O tempo é curto, a luz da eternidade que virá, o tempo é muito curto. E o tempo é curto também à luz da sua própria vida. Não se engane, nós vivemos esquecendo desse detalhe. Mas se Jesus vier logo da nossa expectativa, ou não vier logo da nossa expectativa, nós logo estaremos na presença dele. Todos nós, em breve, um dia, estaremos diante do Senhor. Então, saber destas coisas deve nos levar, de acordo com Pedro, a pelo menos 3 posturas na nossa vida. Então, eu quero falar sobre o estilo de vida para esse fim dos tempos. Como é que nós devemos viver, sabendo que o tempo é curto, sabendo que o tempo é breve, sabendo que logo o fim chegará. Como nós devemos viver durante o tempo que nos resta. 3 posturas Pedro nos apresenta. A primeira delas é a postura correta de oração. Enquanto o Senhor não vem, Ele espera que nós tenhamos uma postura correta de oração. Olha o verso 7 aí do capítulo 4 de 1 Pedro. O fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas. Dediquem-se à oração, ok? Dediquem-se à oração. Irmãos, mais uma vez eu quero perguntar, quem está escrevendo isso daqui? O apóstolo Pedro. Esse homem que está escrevendo para nós é o mesmo homem que teve uma experiência muito marcante na vida dele. Eu quero levar você a lembrar dessa experiência comigo, lá em Mateus capítulo 26. Dá uma olhadinha comigo lá em Mateus capítulo 26. Mateus 26. A partir do versículo 36. Olha o que diz. Texto bem conhecido. Então Jesus foi com seus discípulos para um lugar chamado Getsêmani. Ele lhes disse, sentem-se aqui enquanto vou ali orar. Levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu. Olha quem que estava com ele? Pedro, certo? Começou a entristecer-se e a angustiar-se. Disse-lhes então, a minha alma está profundamente triste, numa tristeza mortal. Fiquem aqui e vigiem comigo. Indo um pouco mais adiante, prostrou-se com o rosto em terra e orou. Meu pai, se for possível, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja como eu quero, mas sim como tu queres. Depois voltou aos seus discípulos e os encontrou dormindo. Pedro estava aqui, dormindo. Vocês não puderam vigiar comigo nem por 1 hora? Perguntou ele a Pedro. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. E retirou-se outra vez para orar. Meu pai, se não for possível afastar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Quando voltou, de novo os encontrou dormindo, porque seus olhos estavam pesados. Então os deixou novamente e orou pela 3ª vez, dizendo as mesmas palavras. Depois voltou aos discípulos e lhes disse, vocês ainda dormem e descansam? Chegou a hora. Eis que o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantem-se e vamos. Aí vem aquele que me trai. Irmãos, Jesus compartilha com Pedro que há um momento crítico chegando. Ele compartilha com esses 3 discípulos, ele os chama para orar, ele precisava que eles estivessem com ele ali naquele momento, orando, em apoio. E então, ele fala, a minha alma está angustiada até a morte, há uma tristeza profunda, uma angústia profunda se abatendo, e eu preciso que vocês vigiem comigo, eu preciso que vocês orem comigo, porque o tempo é próximo, há um tempo crítico se aproximando.
Mas qual é a reação de Pedro junto com os discípulos? Eles dormiram. Por que eles dormiram? Jesus em angústia, acordado, orando diante do Senhor. Por que eles estavam dormindo? Porque Jesus tinha muita clareza sobre o que estava chegando. E eles não. Eles estavam desatentos. Eles não estavam percebendo com clareza o que estava prestes a acontecer, que esse momento crítico estava chegando. As provações estavam bem próximas deles. Daqui a pouco esses homens todos correriam dali, fugindo com medo, para se esconderem em algum lugar. Eles não sabiam o que estava chegando. Embora Jesus estivesse ali dando os indícios, eles não estavam atentos, eles não estavam percebendo tudo aquilo. Por isso eles dormiam. É muito interessante que quando Jesus volta e os encontra dormindo, ele fala as palavras: vigiem, orem. Palavras que nos remetem ao que Pedro está dizendo para nós aqui agora. Se a gente voltar para 1 Pedro capítulo 4, verso 7, ele diz: o fim de todas as coisas está próximo, portanto, sejam criteriosos e estejam alertas, dediquem-se à oração. No texto grego, essa palavrinha dediquem-se, ela não se encontra lá. Aqui é uma forma do tradutor tentar passar para nós o significado. Mas literalmente lá, seria mais ou menos assim: portanto, sejam criteriosos e estejam alertas para a oração. Ao que parece, é que Pedro ele espera uma mentalidade aqui daqueles que vão se entregar à oração. Uma mentalidade de vigilância, de estar atento e por isso orar. Uma mentalidade que naquele momento em que Pedro estava com Jesus no Getsêmani, ele ainda não tinha. O ponto desse texto não é que os discípulos eles nunca oravam. Em muitos momentos eles estavam orando sim. Eles até perguntaram para Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. Então não é que eles não tinham interesse em oração ou algo assim. Também não é sobre a questão de tempo. Agora eu tenho que passar pelo menos 1 hora em oração, né? Porque Jesus lhes perguntou: nem por 1 hora vocês puderam vigiar comigo? Eu penso que aqui Jesus não está marcando o relógio, saber quanto tempo que você tem que orar ou não. Ele está falando sobre um período. Vocês não conseguiram passar nenhum período aqui de oração comigo, vigiando comigo. Esse não é o ponto aqui. O ponto é sobre essa mentalidade correta, que leva a uma postura correta de oração. Jesus sabia, o fim está próximo. Por isso eu preciso intensificar as minhas orações. Eu preciso me colocar aos pés do Pai, clamando pelo apoio, suporte necessário para enfrentar esse tempo de crise, esse tempo de provação, de profunda provação. Pedro agora sabe dessa verdade. Pedro agora nos diz: o fim de todas as coisas está próximo. Tempos críticos se aproximam. Lembra, ele está escrevendo para uma comunidade que já estava começando a experimentar perseguição e que logo experimentaria essa perseguição ainda mais intensamente. Então ele sabe, tempos críticos se aproximam. É preciso então estarmos com a mentalidade correta, para que essa mentalidade nos leve a uma postura correta de oração. Que mentalidade é essa? Ele usa 2 palavrinhas aqui. Ele fala sobre sejam criteriosos e estejam alertas. Essa palavra aqui, criteriosos, literalmente, a gente poderia traduzir até assim: tenham juízo, tenham a mente de vocês no lugar certo. Seria essa a ideia aqui. O ponto é, entendam o que nós estamos passando. Entendam a urgência do momento. Entendam qual é a prioridade do momento. As coisas estão passando. Então nós não podemos nos agarrar a coisas que estão passando. Temos que colocar em primeiro lugar as coisas que realmente importam, que vão durar e que vão permanecer. Ele quer uma mente que entenda quais são os propósitos. Qual o propósito de estarmos aqui? Qual o propósito dessa vida aqui? Uma mente atenta, uma mente no lugar certo. E a palavra traduzida como alertas, né? Estejam alertas, é a mesma palavra traduzida por sóbrios. Estejam sóbrios. Não estejam
embriagados, né? Não estejam entorpecidos. Qual é a ideia aqui? Ele não está falando necessariamente aqui sobre bebida, né? Ele está falando aqui sobre uma mente que está alerta. Uma mente que não se deixa adormecer, não se deixa anestesiar, não se deixa tirar a sua percepção. Quando alguém está sob o efeito de algum entorpecente, bebida, é isso que acontece. A pessoa perde a sua percepção clara, a sua percepção completa, perde a sua sobriedade, ela fica anestesiada, ela fica adormecida, digamos assim, para a realidade ao seu redor. E Pedro não quer isso. Pedro quer que nós estejamos com essa mente sóbria, alerta, pronta, preparada. Então, se nós tivermos com essa mente alerta, se nós estivermos com a nossa mente no lugar certo, entendendo a realidade ao nosso redor, entendendo o que nos aguarda, entendendo que estamos caminhando para o fim, que tempos críticos podem chegar até nós, é claro o ponto de Pedro, nós vamos então nos dedicar à oração. Nós vamos então nos colocar numa postura de oração. Nós vamos clamar ao Senhor, porque vamos entender que precisamos da sua ajuda. Precisamos do seu poder, precisamos da sua sabedoria, precisamos da sua direção. E esse é o ponto aqui, tá? Quando nós entendemos que o que está diante de nós é algo que nós não conseguimos lidar e resolver com as nossas próprias forças, só nos leva a clamar ao Senhor, só nos leva a uma postura de oração. Irmãos, quando nós oramos, a oração ela é uma confissão de incapacidade. Por que nós oramos? Porque nós estamos confessando diante do Senhor, eu não sou capaz. Eu sou ignorante acerca do que vai acontecer. Eu não consigo impedir nem que um cabelo caia da minha cabeça. Eu tenho experimentado isso com muita frequência. Eu não consigo resolver as coisas que estão diante de mim, porque eu nem sei quais são essas coisas que vão chegar. Então, Senhor, eu só tenho a Ti, que sabe todas as coisas, que pode todas as coisas, que me vê, que me ama, que tem misericórdia de mim. E essa mentalidade, essa postura que Pedro espera de nós aqui. O fim está próximo. Então perceba as coisas como elas são, a realidade. Se agarre ao que é eterno, ao que é duradouro. Não se deixe entorpecer pelas coisas desse mundo. O fim está próximo. Você sabe disso? Você tem refletido sobre isso? Ou você tem se enganado, achando que sempre vai haver um amanhã? Sempre você terá um amanhã para dizer, amanhã eu faço isso, amanhã eu faço aquilo, amanhã eu tomo essa decisão, amanhã eu vou ver, semana que vem, mês que vem. Pedro está nos lembrando, não, o fim está próximo. Então viva à luz dessa verdade. A pergunta para nós é, Pedro está dizendo, se a gente sabe que o fim se aproxima, que o fim está próximo, isso deveria nos levar a essa postura de oração, de percepção da realidade. Então a pergunta é, por que nós não temos tido essa postura? Por que nós não temos orado como deveríamos? Por que nós às vezes estamos ainda agarrados e presos a coisas que estão passando? E colocando essas coisas como a prioridade das nossas vidas. Por quê? Por quê? Será, meus irmãos, que nós não estamos deixando-nos ser realmente adormecidos pelas coisas desse mundo aqui? Uma pesquisa feita, acho que nos Estados Unidos, mostrou que o tempo médio de oração, aqueles que ainda oram, né, é alguns segundos por dia. Acontece, sabe quando? Na hora da refeição. Senhor, abençoe esse alimento, em nome de Jesus, amém. Se você juntar isso tudo, ao longo de um ano, parece que daria horas apenas. É o tempo que você teria orado o ano inteiro. Eu lembro que num acampamento, tinha um irmão recém-convertido, era skatista e tal, e aí pediram para ele orar pelo alimento. E aí o irmão foi orar e ele disse assim, Senhor, abençoa o rango aí, vá lá. Se a sua oração for mais ou menos que nem a dele, então aí é que você vai orar pouco mesmo, né?
Mas o ponto é, irmão, será que nós temos perdido a percepção da realidade? Quando oramos, pelo que nós temos orado? Será que muitas vezes nós só estamos orando também só por coisas passageiras? Sabe, não tem nada de errado em você orar por coisas assim. O Senhor nos ensinou a orarmos pelo pão nosso de cada dia. Aquele pão que nós vamos comer todos os dias. Então, não é errado. Mas será que quando nós só oramos pelas coisas aqui, nós não estamos denunciando que o nosso coração está apegado somente a coisas que estão passando? Que nossa percepção tem sido falha e nós não estamos olhando para o que realmente importa, para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa que não é crente, e essa pessoa disse para mim: pastor, a gente para olhar, que a gente se esforça tanto, a gente trabalha tanto, pelo quê? Porque essas coisas todas estão passando, todas essas coisas vão ficar, eu não vou levar nada. E eu disse: é por isso, meu irmão, eu não chamei ele de meu irmão, né, que não era crente, mas eu disse: é por isso, meu camarada, que eu tenho me esforçado e me desgastado e me dedicado a algo que é eterno, a algo que não vai passar, a algo que vai perdurar. Eu vou passar, mas aquilo no qual eu estou empenhado, o reino de Deus, esse vai durar para toda a eternidade. Será, irmãos, que nós temos parado e olhado por essa ótica? Precisamos resgatar essa mentalidade. Deixa eu dar um exemplo para você. Tá? Se você soubesse que o seu filho, que o seu amigo, parente, sua mãe, seu pai, está a ponto de cair nas garras do diabo, será que você continuaria com a mesma postura de oração que hoje você tem por estas pessoas? Os nossos filhos, nossos amigos, nossos familiares estão passando. E muitos deles estão numa situação que estão à beira do abismo. E logo eles vão cair a eternidade adentro, eles estarão diante do Senhor, com o coração que foi rebelde ao Senhor. Será que isso não deveria impactar a nossa vida de oração? Será que não deveríamos ter uma postura diferente à luz das últimas coisas? O tempo está curto, o tempo está chegando, nós não sabemos quando eles estarão na eternidade. Pedro nos chama a fazer exatamente isso. Ore. Ore com discernimento. Ore entendendo a realidade. O tempo é curto. Coloque sua mente então no lugar certo. Dê prioridade às coisas que realmente merecem prioridade. Segunda postura que Pedro nos ensina aqui, que nós precisamos ter, é uma postura de amor intenso. Amor intenso. Dá uma olhada comigo no verso 8. Ele diz assim: sobretudo, acima de tudo, a prioridade é essa: amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Vamos entender isso daqui, tá? Nós já falamos sobre isso em outras mensagens. O Senhor Jesus, Ele nos chama a amar até os nossos inimigos. E que, portanto, o amor não é algo meramente sentimental. Amor não é algo que eu estou sentindo. Ai, meu inimigo passou perto de mim, eu senti assim meu coração palpitar, só se for de medo, né? Então, não é isso. Amor envolve uma atitude, envolve sentimento também, à medida que o relacionamento é construído, mas ele envolve também, primeiramente, uma atitude de buscar o bem daquele que muitas vezes quer me prejudicar. Então o Senhor, Ele dá vários exemplos de como agir nessa situação, né? Dar a outra face, caminhar mais uma milha, e por aí vai. Só que aqui ele fala que com relação aos irmãos, esse relacionamento de amor, de interesse pelo outro, de busca pelo bem do outro, ele deve ser ainda maior. A nossa tradução aqui diz: amem sinceramente. Mas literalmente a palavra seria: amem fervorosamente. Amem com fervor. Isso fala de quê? Intensidade. Intensidade. Alguns comentaristas têm apontado para o fato de que esse fervor, ele provavelmente envolva esforço.
os atletas, né, quando estão lá se preparando em alta performance, colocando lá o seu corpo em movimento, né, e colocando grande carga sobre o seu corpo. Eles sentem os seus músculos, o seu corpo, como se ele estivesse queimando, ardendo, né, fervendo, por causa do esforço físico. Mas o ponto aqui também é que para manter algo fervendo, para manter um fogo aceso, também é preciso cuidado, também é preciso esforço, porque ele pode apagar, ele pode diminuir a sua intensidade. Então o Senhor, ele aplica isso aos nossos relacionamentos, como irmãos em Cristo. Ele fala que nós temos que investir nesses relacionamentos. Deve haver intensidade, deve haver esforço para construirmos esses relacionamentos mais profundos, mais próximos. Deve ser um amor fervoroso, intenso. Jesus certa vez falou para os seus discípulos: sabe como o mundo vai saber que vocês são meus discípulos? Pelo amor que vocês têm uns pelos outros. É isso que vai ser o diferencial. Quando o mundo olhar e ver, rapaz, tem um povo ali, que realmente, eles se amam como se eles fossem família. Eles investem um na vida do outro, socorrem um ao outro, cuidam do outro, gostam de estar juntos uns com os outros, se dedicam uns aos outros. É muito diferente. Eu conheço pessoas que gostam de mim porque elas veem interesses em mim. E eu gosto delas porque eu me beneficio com elas. Mas ali eu vejo uma comunidade que está pronta a negar a si mesmo, a se sacrificar, não pelos seus próprios interesses, mas pelos interesses do outro. Tem algo diferente ali. E Jesus está dizendo, quando eles verem isso, eles vão saber, ali tem os discípulos de Jesus. Esses são meus discípulos. Por quê? Porque foi exatamente isso que Jesus fez. Deixou sua glória para vir encontrar gente que não merecia, para viver uma vida de dificuldades, escassez, sofrimento, homem de dores. Ele estando na sua glória, merecendo toda a honra, louvor, amor, gratidão, estava aqui sofrendo, recebendo rejeição, ao ponto de ser levado para uma cruz que ele não merecia, que não era dele, para morrer por mim e por você. Ele chama os seus discípulos a fazerem a mesma coisa. E mostrarem para o mundo assim, que eles são realmente discípulos dele. Ele dá uma razão aqui também, porque nós temos que ter esse amor intenso. Dá uma olhada comigo, no verso 8, finalzinho. Porque o amor perdoa muitíssimos pecados. É assim que está na minha tradução, talvez na sua tradução esteja assim. Porque o amor cobre uma multidão de pecados. E a pergunta para nós é, como é que isso funciona? O que é isso? Quer dizer que se eu amar uma pessoa, então os pecados dela vão ser apagados? Ou será que o contrário? Quando eu amo a pessoa, os meus pecados vão ser apagados? Porque o amor cobre uma multidão de pecados. Como é que isso funciona? Irmãos, aqui Pedro, ele está citando basicamente Provérbios. Vamos dar uma olhadinha em Provérbios 10, 12. Depois de Salmos, Provérbios, capítulo 10, verso 12. Lá no meio da Bíblia, mais ou menos. Olha o que o texto diz. O ódio provoca dissensão, mas o amor cobre todos os pecados. O que o autor estava dizendo? Nota que ele coloca um contraste, tá? De um lado, o ódio, a ira. O que essa ira? Ela produz brigas, conflitos, ok? Essa ira, então, ela expõe. Ela se manifesta através de conflitos públicos, de briga, tá? Por outro lado, o que o amor faz? O amor produz o contrário da briga. O amor produz conciliação.
O amor, ao invés de expor, ele cobre. Ele se manifesta num relacionamento que pode ter algum desentendimento, mas que ao invés de ser exposto em confusões, brigas, ele é coberto pelo amor em reconciliação. Então essa é a ideia aqui. Ele fala, irmãos, amem-se com intensidade. Por quê? Porque esse amor vai fazer com que não hajam contendas no meio de vocês. Se elas ameaçarem de alguma forma se manifestar, o amor vai trazer reconciliação, harmonia, paz. Ele vai cobrir os pecados nesse sentido, de que ele vai desfazer os efeitos do pecado. Ele vai trazer perdão, ele vai trazer reconciliação. Agora, um detalhe importante, às vezes a gente pode ler isso e pensar o seguinte, olha, o amor cobrir os pecados significa o quê? Que eu, então, assim, se alguém me insultar, alguém pecar contra mim, eu então vou ficar calado, eu não vou tocar naquilo. Por quê? Porque senão, né, o amor cobre, o amor encobre, né, os pecados. Não, não é essa a ideia aqui. O amor, ele não passa a mão na cabeça. O amor não ignora o pecado. É por isso que Jesus disse lá em Mateus 18, se teu irmão pecar contra ti, vai ter com ele. Vai lá conversar, vai procurar ele. Se ele não vier logo te pedir perdão, o que você faz? Você vai até ele para resolver a situação. O amor, ele lida com o pecado. O amor, ele trata do pecado. Só que ele faz isso com o alvo certo. Qual é o alvo, quando Jesus diz lá, para você ir ter com o irmão? Se ele te ouvir, ganhaste o teu irmão. Então eu vou, não com o espírito de, eu falo a verdade. E eu falo a verdade na cara. Não sou esses que esconde, não. Então, fez uma coisa que eu não gostei, eu vou lá e eu vou esfregar na cara dele. Eu falei a verdade. Não é esse o espírito. O espírito é, o irmão pecou contra mim, o nosso relacionamento está ameaçado. Eu vou lá para ganhar o irmão. Eu vou lá buscar reconciliação, restauração, perdão. Essa é a ideia aqui. Porque o amor, ele se importa. Se a pessoa está fazendo um monte de coisa errada e você não se importa, você deixa para lá. Mas quando você se importa, você pensa no bem daquela pessoa, você sabe o prejuízo que o pecado pode causar na vida daquela pessoa. Isso envolve você no relacionamento entre vocês. Então, porque você se importa, você se move na direção de ter conversas difíceis. De falar o que você não gostaria de falar. Quantas vezes, às vezes eu vou aconselhar alguém por uma situação crítica, que eu tenho que exortar a pessoa. E quantas vezes eu digo, irmão, eu não gostaria de ter essa conversa. Eu não gostaria de estar aqui. Eu poderia fechar os meus olhos, fingir que eu não sei. Mas é exatamente porque eu quero o seu bem. Porque eu quero a sua transformação, o seu crescimento. Porque eu quero evitar problemas futuros que causem mal a você e a outros. Que eu estou aqui para a gente conversar. Que eu estou aqui para tentar resolver isso. O amor, ele se envolve, porque ele quer evitar uma futura ruptura que talvez seja drástica demais. Então ele lida, ele se envolve. Mas Pedro, ele vai dar aqui mais um exemplo dessa manifestação do amor no verso 9. Olha o que ele diz. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. O amor, ele vai se manifestar aqui por meio da hospitalidade, certo? E a pergunta é, o que é hospitalidade? Eu sou uma pessoa muito hospitaleira. Ouvi alguém me dizendo isso uma vez, né? Adoro receber pessoas na minha casa. Eu estou rindo porque eu sei quem era a pessoa e eu sei que ela não gosta muito não de receber, né? Eu sou muito hospitaleiro. É mesmo? É. De vez em quando eu faço uma festa na minha casa. Olha como eu sou hospitaleiro, né? Esse é o nosso conceito moderno de hospitalidade. Mas hospitalidade aqui nas Escrituras é muito mais do que isso. Hospitalidade não é só receber uma visita. Há um custo na hospitalidade, em que você assume esse custo.
sem nenhum tipo de expectativa de retorno. Não é um investimento. Eu vou ser hospitaleiro aqui, porque lá na frente eu posso precisar dessa pessoa. Não é nesse sentido. Eu vou ser hospitaleiro, mesmo sabendo que talvez essa pessoa nunca possa me retribuir de jeito nenhum. Mas eu vou ser hospitaleiro. Por quê? Porque é a manifestação do amor. Agora, como é essa hospitalidade? É porque envolve custo que ele diz aqui, ó, sem murmuração, viu? Seja hospitaleiro sem murmuração. Na minha versão tem como? Deixa eu ver aqui. Sem reclamação. É a mesma palavra, tá? Então, qual é a ideia? É que a hospitalidade, por ter um custo, ela vai muitas vezes me trazer a tentação de me colocar nessa posição de murmurar, de reclamar. Ai, de novo. Né? Lá vai eu ter que fazer isso de novo. Irmãos, como é que era nos dias aqui que Pedro escreveu a sua carta? Por que os irmãos são chamados a serem hospitaleiros? Nota as circunstâncias. Em primeiro lugar, a obra de Deus, o avanço do evangelho, a plantação de novas igrejas, geralmente era realizada por meio de trabalho itinerante. Era alguém que entendia que tinha sido vocacionado para pregar o evangelho, a igreja tinha percebido isso e enviava, lembra da igreja enviando Paulo e Barnabé? E essa pessoa, ela ia de cidade em cidade, né? Passando ali, pregando o evangelho. Então era muito importante quando havia alguém que pudesse receber essas pessoas na cidade, abrirem as suas portas, os seus recursos, alimento, um lugar para dormir. Por quê? As pessoas que estavam viajando não tinham muitos recursos, elas iam precisar disso. Tá? A própria igreja enviava, muitas vezes, né, dentro das suas posses, da sua situação ali, né, eles enviavam alguma oferta, alguma coisa para custear isso daí. Então era muito necessário que houvesse hospitalidade, porque senão os pregadores não conseguiriam alcançar muitos lugares, não conseguiriam ir muito longe na pregação do evangelho. Outra coisa, quando uma igreja nascia, uma igreja era plantada, onde é que eles se reuniam? Não haviam prédios como esse que nós estamos reunidos aqui. Era até perigoso, porque a igreja desde muito cedo começou a ser perseguida. Então eles geralmente se reuniam nas casas. Depois, quando a perseguição realmente se intensificou, eles foram se reunir até nos cemitérios, entendendo que ali não ia ter muita gente ali para descobri-los, né? Na virada da noite, na madrugada. Então era muito importante que os irmãos estivessem dispostos a abrir as suas próprias casas para receber as pessoas, com toda a bagunça que isso poderia envolver, com todas as despesas que isso poderia envolver. Outra coisa, quando a igreja nasce, ali no dia de Pentecostes, tinha uma multidão de estrangeiros que tinha vindo para Jerusalém para essa festa de Pentecostes, ouviram a pregação do evangelho, se converteram e não voltaram para suas cidades. Cerca de 3.000 pessoas se converteram naquele dia. E depois, cerca de mais 5.000. Então, irmãos, como é que era a situação ali? É por isso que quando a gente vai ler o livro de Atos, a gente vê muitos irmãos vendendo terreno, vendendo propriedades e levando o dinheiro, colocando aos pés dos apóstolos. O texto vai dizer que eles tinham tudo em comum. Por quê? Porque eles estavam ajudando, eles estavam abrindo seus recursos exatamente para ajudar ali aqueles irmãos que agora estavam ali na cidade e precisavam de ajuda. Estavam aprendendo mais do Senhor, que não podiam voltar logo para os seus lares. Então tudo isso envolve o quê? Hospitalidade. Uma hospitalidade que é fruto do amor. É uma manifestação desse amor. É o amor assumindo um custo, assumindo um fardo, assumindo um tempo, um peso, perdão. Seja envolvendo aqui, qual é o custo que eu tenho? Às vezes esse custo vai ser tempo. Você dedicar tempo para as necessidades de alguém, para o cuidado de alguém. Às vezes esse custo vai ser o quê? Às vezes esse custo vai ser favores que você vai ter que fazer. Às vezes esse custo vai ser o quê? Financeiro. Vai ser você abrindo o seu bolso e investindo o seu dinheiro. Olha o cão querendo se manifestar. Bora. Tá vendo como é que a gente expulsa ligeiro? Olha, quando o cão quiser entrar, vocês não deixam, não. Ok.
Vamos voltar aqui, tá? Então, há um custo. Há um custo. Esse custo também envolve o investimento no próprio reino de Deus. Aqui, como eu falei, a hospitalidade muitas vezes se manifestava através do quê? De ofertas para que os missionários pudessem ir pregar o evangelho em outros lugares. Então, há um custo. O amor, ele tem também um custo, certo? No reino de Deus existem aqueles que vão e precisam do apoio da igreja. Existem aqueles que ficam e que vão ter o custo também. Não é o custo de ir, mas o custo de apoiar os que vão. É o custo de continuar fazendo a obra onde estão. Existem também aqueles que virão e que também envolverão custo, investimento na vida deles, no discipulado, no crescimento deles. Então, o amor envolve hospitalidade, envolve custo. Se não custasse nada, não haveria tentação de murmuração. Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, irmãos. Há um tempo atrás, um amigo entrou em contato comigo e disse: meu irmão, eu estou passando por uma situação extremamente difícil. Na época lá da pandemia, ele disse: olha, o que eu ganho no meu trabalho dá para me manter, dá para manter minha casa, mas por causa dessa pandemia, familiares meus, familiares da minha esposa, eles ficaram desempregados, eles não têm de onde tirar nenhum sustento, eu tive que assumir as despesas deles e por isso eu estou com uma dívida muito grande. E eu não tenho de onde tirar, e a única pessoa que eu me lembrei que eu poderia buscar alguma ajuda foi com você. E na hora eu pensei, né? Acaba não tem bom senso, vai procurar pobre para ajudar com dinheiro, né? Mas, pela providência do Senhor, nesse período, eu acho que eu tinha dado algumas aulas, alguma coisa assim, eu tinha conseguido juntar um dinheiro. Não cobria todas as despesas dele, mas era um dinheiro razoavelmente, para mim que sou pobre, era bom, né? Eu já tinha planos, inclusive, com esse dinheiro. Estava pensando, quando chegasse minhas férias, né, poder tirar um tempo de descanso com a minha família em algum lugar. Só que naquele momento, irmãos, o que eu entendi? Rapaz, será que Deus não me permitiu ter esse dinheiro em mãos exatamente para suprir essa necessidade nesse momento agora? Será que esse dinheiro não veio para minhas mãos exatamente por causa disso? O que é mais importante? O que é prioridade? Sabe, isso vai passar. O dinheiro vai passar. A prioridade nesse momento é auxiliar esse irmão. O que eu gostaria que fosse feito comigo, se eu estivesse passando pela mesma situação? Então eu peguei aquele dinheiro todo que eu tinha, eu disse: meu irmão, o que eu tenho aqui é isso aqui. E disse: não, pois eu vou tal. Não, isso aqui eu estou lhe doando, né? É seu. Agora, irmãos, por que eu estou contando isso? Rapaz, é porque o pastor é muito espiritual, ou homem do coração quebrantado. Não, é para falar do custo e da tentação para vocês, tá? Porque não é fácil. É por isso que algumas pessoas dizem, né? A última parte que se converte do crente é o bolso, né? Mas a gente tem tantos planos para nós mesmos. Então, naquele momento, também foi um momento de tentação. Eu disse assim: Senhor, mas será que não é para eu dar só uma parte, não? Né? Eu tenho que dar isso aqui tudo mesmo. No primeiro momento o Senhor nos quebranta, o Senhor nos toca, e a gente, não, eu vou dar tudo mesmo. Aí daqui a 10 minutinhos a gente começa a pensar: mas se eu só dessa, né? Tem outras pessoas talvez, né? Então tem a tentação, irmãos. O custo, ele traz a tentação. Aqui ele dá o exemplo, né, de reclamar, de murmurar. Mas existe às vezes a própria tentação do egoísmo, da gente ser agarrado ao dinheiro mesmo, né? O Agostinho é que dizia: olha, você diz que é uma pessoa desprendida, uma pessoa que vive nesse mundo não pelas coisas materiais, começa a perder as coisas materiais, aí você vai ver quão desprendido você realmente é, né? Então, há um custo. E aqui exige também fé da nossa parte. Fé de entender, de confiar no Senhor. Senhor, eu vou fazer isso. Senhor, eu vou arcar com esse custo, porque eu sei que é a Tua vontade. Eu sei que a Tua vontade ela é boa, perfeita e agradável. Eu sei que o Senhor vai continuar sustentando e suprindo. Porque muitas vezes, irmãos, quando há um momento de necessidade que a gente é colocado numa situação de ter que ajudar outra pessoa, sabe o que aparece? Incredulidade. Eu não vou fazer isso não vou doar isso não, porque mês que vem, ou no outro mês, pode ser que... O que é isso? É incredulidade.
É não confiar que o Deus que supriu ontem é o mesmo Deus que continua suprindo hoje e que vai suprir amanhã. É achar que sou eu, com meu braço é que vou suprir. Então preciso dar o passo da fé, de entender, eu vou ajudar o meu irmão, porque eu sei que isso agrada a Deus. E eu sei que Deus vai continuar cuidando de mim. Olhai para os lírios do campo, eles não ceifam, eles não produzem nada, e vocês valem mais do que os lírios do campo, e Deus continua cuidando dos lírios. Ele vai continuar cuidando de vocês também. Não foi isso que Jesus falou para nós? Lembre disso, tudo está passando, o fim está próximo, você não vai levar nada. Portanto, ore ao Senhor e ame com hospitalidade, como diz o nosso texto aqui. Amar com hospitalidade não significa também ser besta, não significa ser irresponsável, não. A Bíblia nos chama a sermos criteriosos. Lembra que Paulo disse assim, ó, aqueles que não quiserem trabalhar, também não comam, né? Por que ele disse isso? Lá na carta aos Tessalonicenses. Porque tinha um grupo lá dizendo, o fim está próximo, o Senhor está voltando, então trabalhar para quê? Aí pararam de trabalhar. Sabe o que foi que aconteceu? Começaram a sobrecarregar os irmãos da igreja. E os irmãos tendo que se virar, não só para suprir suas próprias necessidades, mas para suprir necessidade de gente que não precisava ser suprido, bastava continuar trabalhando. Então Paulo diz, irmãos, aí essa não é a hora de vocês ofertarem para eles não, tá? Porque eles precisam entender a responsabilidade deles de continuar trabalhando e não ser um peso. Havia um documento antigo da igreja chamado Didaquê, sabe? É instrução. Era um documento que ele tentava ensinar aqueles que estavam se convertendo como é que era ali o básico da fé e tal, como é que funcionavam as coisas. E aí esse documento tem uma parte lá que ele diz assim, olha, se chegar aí um pregador na sua casa, né, pregador itinerante, para ser abrigado aí na sua casa, e ele ficar mais do que 3 dias, bote ele para fora, porque ele está querendo se aproveitar da hospitalidade dos irmãos. Então tinha isso também. A igreja então é chamada a agir com critério, a avaliar bem a situação e usar bem os recursos que Deus colocou à sua disposição. Mas o fato de existirem esses problemas não deve nos levar a ter um coração endurecido para ajudar quando a necessidade é real. A ter um coração aberto, né? Um coração amoroso, de cuidado com os nossos irmãos, quando a situação de necessidade ela é real. Ela é real. Eu dou graças a Deus, porque eu já tenho visto aqui na nossa igreja muitos irmãos abrindo esse coração com generosidade, muitas vezes para investir na vida de outras pessoas em dificuldade. Que o Senhor conserve assim aqueles que têm feito isso, e se há alguém que ainda tem tido esse coração endurecido, não generoso, não hospitaleiro, que o Senhor possa quebrar esse coração e possa começar a trabalhar na sua vida e na minha vida também, tá? Eu falei que não é uma atitude de irresponsabilidade também, né? Porque tem uma pessoa que está em necessidade, mas se a sua casa também está em necessidade, se um irmão da igreja também está em necessidade, a Bíblia também coloca prioridades. A gente não consegue, infelizmente, ajudar todas as pessoas. E ela diz que primeiro os domésticos da fé. Aquele que não tem cuidado dos seus é pior do que os incrédulos e tem negado a fé. E o contexto que Paulo diz isso, lá em 1 Timóteo capítulo 5, é um contexto em que filhos deveriam cuidar das suas mães viúvas. Ok? Então o ponto é, às vezes a gente não vai conseguir ajudar todo mundo, porque a gente também não tem recursos abundantes, e a gente vai precisar, às vezes, ter que escolher quem é que eu ajudo. Se a gente puder ajudar, o máximo que a gente puder, a gente ajuda. Mas na hora que a gente precisa escolher, a gente tem que dar prioridade a ajudar a nossa casa, a gente tem que dar prioridade aos irmãos na fé. Ok? Não é ser irresponsável e sair entregando tudo e depois você mesmo está sendo um peso para alguém, né? Não, certo? Mas aqui é um chamado a não olhar só para si e assumir o custo do amor, o custo do cuidado. A terceira atitude que nós não vamos ver hoje, irmãos, é a atitude de serviço, uma postura correta de serviço, tá? Nós vamos ver isso no domingo que vem. Mas o que nós aprendemos com tudo isso que nós vimos aqui no nosso texto? Quero trazer só 2 aplicações finais para nós. Primeiro, nós vimos que a postura de oração, ela depende de uma mentalidade adequada.
Agora, como é que eu posso trabalhar essa mentalidade na minha vida? Como é que eu posso trabalhar para desenvolver essa mentalidade na minha vida? Primeiro você tem que entender aquilo que Deus ele nos ensina. E então começar a se agarrar às verdades que Deus nos ensina. Por exemplo, o que Deus espera de você? O texto diz que Ele espera que você ore, certo? Então o que você faz agora com essa verdade? Marque um horário para você orar. Se você deixar para espontaneidade, sabe quando é que a oração vai acontecer? Talvez uma vez no ano, né? Ou talvez no momento que começar a chegar dificuldade na sua porta, aí você se lembra de orar. Então, marque no seu cronograma. Alguns irmãos aqui estão me acompanhando na leitura bíblica anual, né? A gente não marca? Opa, eu sei que eu tenho que orar, tenho que ler, né, esses 3 capítulos hoje, por exemplo. Então, já vou marcar algum horário do meu dia, eu vou ter que ler aquilo. Marque também algum horário para você orar, ok? Entenda que a oração, ela é poderosa em Deus. Ela é poderosa em Deus. Deus, Ele coloca a oração como uma ferramenta em que Ele coloca o seu poder à nossa disposição. Irmãos, às vezes a gente para de crer nisso, e é por isso que a gente não ora mais. Se eu creio que Deus me escuta, o soberano do universo, quando eu oro, é como se Ele parasse para ouvir com atenção, e Ele tem todo o tempo do mundo para ouvir a minha única oração. Uma oração que muitas vezes se manifesta em palavras indevidas até, mas Ele tem prazer, Ele para, Ele escuta. Estou usando aqui para metaforicamente, né? Deus não precisa parar, Ele está acima do tempo, Ele não está preso ao tempo, mas não vou ter tempo de aprofundar nesse assunto aqui, tá? Mas o ponto é, Ele dá atenção às nossas orações. E Ele responde a oração com poder, mudando as coisas. Se eu creio nisso, de verdade, se eu não me esqueço disso, então eu vou orar. Eu vou orar. Entenda que o tempo é curto e há muito a realizar e você não é capaz. Você não é suficiente. Ore para aquele que é suficiente, é capaz e pode te capacitar também. Anote motivos de oração. Às vezes a gente começa a orar e a gente fica parado sem saber pelo que orar. Não é que tem falta de coisa para a gente orar, não. É simplesmente que a gente está desacostumado a orar, não sabe mais nem orar, não sabe mais nem pelo que orar, né? Então, quando você se lembrar de algo, um irmão coloca lá no grupo da igreja que está precisando de oração, anote em algum lugar. E aí, quando você for orar, você vai no seu caderninho lá e você vai ver que tem muita coisa pelo que você deve orar. Às vezes, no meu tempo devocional, às vezes eu faço assim, eu vou lá no grupo da igreja e eu olho o nome dos membros da igreja. E aí eu tiro um tempo para orar por 3 pessoas, no outro dia orar por mais 3, e assim eu vou orando. Daqui a pouco eu já orei pela igreja toda, aí começa de novo, né? Então isso nos ajuda, tá? E entenda uma coisa, o mundo ele quer te distrair, e ele vai arrumar 1001 motivos para te distrair e para você não orar. Sempre vai ter uma coisa urgente, sempre vai ter uma coisa necessária, você vai estar cansado, e sempre vai ter algo prazeroso para ser feito, e o que vai ser sempre sacrificado nisso serão as nossas orações. Então entenda essas coisas aqui, avalie com seriedade essas coisas aqui, coloque em prática na sua vida, e assim você vai desenvolver essa mentalidade, e essa necessidade de oração vai aparecer. Por fim, o Senhor também espera um amor intenso entre os irmãos, certo? À luz desse tempo curto, o Senhor espera que nós intensifiquemos o nosso amor. O autor de Hebreus, lá no capítulo 10, ele vai dizer o seguinte: não deixem de congregar. Quanto mais vocês veem que o dia se aproxima. Qual a ideia? Quanto mais vocês verem que o dia está ficando próximo, mais vocês têm que estar juntos. Para exortar uns aos outros, para ajudar uns aos outros. Sabe? A resposta de oração muitas vezes vai ser a vida do irmão na minha vida. Vai ser a palavra do irmão para mim. Isso só vai acontecer se eu estiver junto, se eu estiver com os meus irmãos. Então, busque ser ativo nisso. Busque ser ativo nisso. Não fique esperando que outros deem o primeiro passo. Não. Ah, pastor, eu não consegui ainda me envolver muito, me enturmar muito na igreja. Irmãos, a igreja é um lugar que ela está sempre aberta a relacionamentos.
Porque nós temos uma missão, e a nossa missão é alcançar pessoas para a glória de Jesus. Então nós queremos nos relacionar com essas pessoas que vão ser alcançadas. Agora, se você não vem para a igreja, quando vem, acabou o culto, você sai correndo. Só vem no domingo, né? Outras atividades você troca por qualquer outra coisa. Realmente você não vai conseguir desenvolver relacionamento, porque ninguém vai ter nem a oportunidade de conversar com você. Então seja ativo nisso, se envolva nisso, tá? Olhe para alguém que você se identifica, por exemplo, e tente puxar assunto, tente marcar alguma coisa. Pastor, mas eu não sei nem por onde começar. Comece comigo, né? Não estou dizendo para você me chamar para almoçar na sua casa não, viu? Aceitaria também, com o maior prazer, mas não é essa a questão. Comece vindo conversar comigo. Pastor, eu estou assim meio perdido, eu queria me relacionar mais com os irmãos da igreja, e eu tenho certeza que eu vou encontrar um grupo de pessoas com quem você vai conseguir se relacionar, tá? Entenda isso, irmãos. Esse amor é uma arma espiritual poderosa para operar muitas transformações na nossa vida e inclusive para nos manter no caminho. Muitas vezes você não vai ceder à tentação, porque você vai se lembrar daquele irmão, e você vai se lembrar da igreja, e você vai se lembrar do que alguém te disse, você vai se lembrar do exemplo do que alguém fez, ou simplesmente você vai se lembrar, se eu fizer isso, como é que vai ficar os meus irmãos na fé? O mau testemunho que eu vou trazer sobre eles. A comunhão, essa comunhão de amor, é uma ferramenta que Deus usa para cuidar de nós e nos manter perseverando nos seus caminhos. Que nós possamos então, irmãos, à luz desses últimos dias, saber disso, colocar isso em nossa vida. Tudo está passando. Nós precisamos investir então no lugar certo. Investir na oração com o nosso Deus, investir na comunhão com os nossos irmãos. Vamos orar?